E a gente vai falar exatamente do caso do homem que foi morto por leoa após entrar em jaula em um zoológico em João Pessoa. Traga mais informações, Valdeluz. É isso, viu, Nayana? Como você disse, esse caso levantou aí, está levantando, na verdade, diversos debates, discussões em torno, de fato, desde a segurança do próprio zoológico, que falhou ali em realmente não ter sido tão fácil o acesso a essa jaula, né, desta leoa, um zoológico lá de João Pessoa, na Paraíba, até mesmo da questão depois que foi identificado quem se tratava, que é justamente o Gerson de Mello, de apenas 19 anos, que era mais conhecido como o Vaqueirinho, que já tinha inclusive 16 passagens pela polícia, em sua grande maioria por questões também associadas a surtos psicóticos, e inclusive já tinha um laudo do próprio Conselho Tutelar lá de João Pessoa como alguém que sofria de esquizofrenia, tinha na sua família inclusive a própria mãe também com o mesmo diagnóstico, havia sido abandonado quando criança, e em entrevista à imprensa local, a conselheira afirmou inclusive que o sonho dele era viajar para a África e ser domador de leões. Então era alguém que visivelmente, pelo histórico de vida, pelas passagens que já tinha também no sistema prisional, ainda quando menor de idade, já tinha que ter tido um tratamento por parte do Estado, por parte de fato ali das políticas públicas, antes que esse mal acontecesse. Infelizmente precisou uma tragédia acontecer para se levantar o debate em torno dessas questões. O Gerson, como a gente vê nas imagens, inclusive, que foram presenciadas por pessoas que visitavam ali o zoológico, estava de fato ali, adentrou logo no início da manhã de ontem, no domingo, invadiu o espaço reservado aí para essa leoa e acabou então sendo atacado pelo animal, que estava de fato já vive enclausurado, e de fato ali reagiu de forma que não teve chances de defesa por parte do Gerson, por mais que depois do ataque alguns funcionários tentaram impedir ali, mas infelizmente o Gerson, devido aos graves ferimentos, já havia perdido a vida. De acordo ainda com a conselheira, o jovem ele sonhava, como eu disse, em ir para a África para trabalhar como domador de leões. E a gente vê que ali em algum momento ele não hesitou em, de fato, mesmo com o perigo iminente, não hesitou em pular na jaula, se pendurou ali em uma árvore e acabou, infelizmente, sendo atacado. Essas imagens, eles mostram o exato momento que ele está agarrado aí nessa árvore, já dentro do habitat do animal. Então, nesse momento, o felino avança e o ataca, puxando para o chão. E aí, como a gente, infelizmente, já noticiou, ele acabou perdendo a vida. Em nota, o zoológico informou que o jovem invadiu deliberadamente o recinto do animal, e assim que a ocorrência foi constatada, o parque foi imediatamente fechado, seguindo todos os protocolos de segurança. O espaço ele vai ficar fechado aí ao público até a conclusão das investigações, e uma equipe depois conseguiu então recuperar o corpo. O zoológico diz que a leoa, chamada de Leona, está bem e continuará recebendo todos os cuidados necessários. Afirmou também que o animal passou por um nível elevado de estresse e que em nenhum momento foi considerada a possibilidade de eutanásia. A Prefeitura de João Pessoa também se manifestou, dizendo que o homem escalou a parede de mais de 6 metros, as grades de segurança, acessou as árvores e invadiu o recinto. A Polícia Civil avalia que, inclusive, aí agora investigar os protocolos de segurança do próprio zoológico, porque assim como esse jovem mostrou que facilmente qualquer cidadão, qualquer visitante pode ter acesso ao recinto, um local bastante perigoso, afinal de contas são animais silvestres que já estão ali no estresse de viverem fora do seu habitat natural. Vivem em recintos fechados e aí, no estresse constante, e acabam, de fato, caso sejam provocados, caso sejam ali, tenham o seu espaço invadido, obviamente vão agir pelo instinto natural e reagir. Então, fica aí de fato o alerta, como a gente disse, são muitas as camadas desse caso, desde a questão dos protocolos de segurança dentro desses zoológicos, até avaliar até que ponto ainda esse tipo de atração é de fato um entretenimento, manter animais de grande porte, animais dessa magnitude em recintos, até mesmo a questão que é a mais importante nesse momento, de avaliar
casos de pessoas que visivelmente apresentam um quadro de saúde mental adoecido, para que possam receber uma atenção, porque foi uma denúncia da própria conselheira, né, que já havia emitido alguns laudos, colocando de fato que esse jovem precisava de um acompanhamento, de um tratamento, mas nada era feito, nenhuma medida foi tomada. Inclusive vídeos que passaram a circular depois da confirmação da identidade do Gerson, né, o Vaqueirinho, como era mais conhecido, mostram inclusive em uma das últimas passagens dele pela polícia, ele dizendo que ele havia acabado de ser detido por destruir o patrimônio público, que era uma viatura da polícia, dizendo que quando fosse solto iria voltar a destruir porque estava desempregado e precisava ficar na prisão para ter pelo menos onde ficar, o que comer. Então, já eram claros sinais de alguém que não estava mentalmente nas suas sanidades aí mentais. Valdelúcio, uma situação extremamente triste. Realmente as marcas do abandono. Um jovem que foi deixado pela família, deixado pela sociedade, deixado pelo Estado, entregue à sua condição de saúde e, infelizmente, aconteceu essa fatalidade. Nós temos também uma nota do veterinário do zoológico falando sobre o assunto. Vamos conferir agora. Então, gente, estamos aqui no Pátio Botânico Carro da Câmara, o ocorrido de hoje. Com relação ao recinto, né, o parque pode responder. A gente segue uma instrução normativa do IBAMA que rege como é que deve ser feito esse recinto para garantir uma segurança para a população, para os profissionais e para os animais que estão aqui sob nossos cuidados. Então o recinto ele ultrapassa todas as medidas de segurança. Então a gente tem medidas de segurança ultrapassadas em mais de 2 metros, a gente tem borda negativa com 1,5 metro, e algumas coisas a gente não consegue prever, porque realmente foge da normalidade. Com relação ao animal, a gente tranquiliza que o animal é condicionado, então ele passa gradativamente, anualmente por treinamentos, e esse treinamento garantiu que conseguisse colocar esse animal de volta sem uso de arma de fogo, sem uso de tranquilizante, de dardo. E aí ele obedeceu, né, foi para dentro do seu recinto. Obviamente teve uma demora porque o animal estava muito estressado, em choque também. E aí após esse animal estar dentro desse ambiente que a gente vai chamar aqui o recinto extra, né, atrás do recinto, a gente pôde dar uma observada melhor nele e percebeu que o quadro de estresse, de choque que o animal estava foi baixando gradativamente. A gente percebeu o animal estar bem mais tranquilo, assustado com tudo isso, assim como toda a equipe do zoológico está e a população. Mas agora, com relação à Leona, a gente tranquiliza a população que o animal se encontra bem e assistida pela equipe técnica. Então a gente tem biólogos, zootecnistas e veterinários que estão dando assistência a esse animal para garantir ao longo agora dessa semana e das próximas semanas um acompanhamento ainda maior, que é o que é preconizado quando a gente tem um contato de um animal selvagem, seja ele exótico ou silvestre, e diretamente com o ser humano. Essas são as informações do veterinário do zoológico. Valdelúcio, muitas vezes esses zoológicos, esses lugares, eles usam animais que foram resgatados de situações de cativeiro, de situações delicadas. Eu acredito realmente que existe uma imprevisibilidade de uma situação como essa. Ninguém nunca poderia imaginar que um jovem poderia estar ali em um surto, possivelmente psicótico, e acreditar que era um domador de leões e invadir a jaula da maneira que invadiu. Uma situação extremamente triste, lamentável, e a gente olha para um jovem como esse, que teria um futuro brilhante pela frente, poderia ter um trabalho, construir uma família, só precisava ser tratado, medicado, entendido. Isso também mostra que as marcas que nós trazemos, as situações da nossa vida, elas geram traumas, e esses traumas geram um adoecimento mental. Vaqueirinho, como era conhecido, tinha uma história de vida extremamente difícil, e ele não suportou conviver com a realidade e entrou provavelmente nesse surto, se entregando ao leão em um momento de delírio e fantasia, e teve essa morte fatal ali, como mostrou as imagens fortíssimas. O nosso lamento pela partida do Vaqueirinho, como era conhecido, e também um alerta para que as autoridades e também as famílias nunca negligenciem os tratamentos psicológicos, porque o adoecimento mental ele é real, ele é um assunto sério, e não é porque uma coisa é fácil para você e você conseguiu superar que é fácil para o outro e o outro consegue superar. Cada pessoa enfrenta o seu nível de dificuldade, traz as suas marcas, traz as sequelas
que determinadas situações deixam. Então é muito fácil a gente abrir a boca e julgar, e descer a lenha, e de repente determinar, é um bandido. Veja o caso desse rapaz. É uma situação extremamente delicada, negligenciada em todas as esferas. Esse rapaz claramente, Valdelúcio e Suiane, precisava de ajuda médica psiquiátrica. Claramente era um jovem que trazia questões extremamente delicadas e precisava ser atendido. O tratamento psicológico, o tratamento com o psiquiatra pode manter um surto exatamente sob controle, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Nosso lamento a todos que faziam aí parte do convívio do Vaqueirinho e o alerta às autoridades, as medidas de segurança pública que devem ser tomadas em casos como esse, como a conselheira do Telar havia dito, que já havia identificado essa necessidade de um tratamento psicológico, de um tratamento medicamentoso, e ninguém foi lá e fez alguma coisa por esse rapaz. Até me emociona, porque a negligência do que foi feito com esse rapaz, o abandono dos pais e depois essa negligência. Isso é algo muito sério. Quantas crianças hoje nós temos em lugares que foram deixados por famílias, por dependentes químicos que foram tomados pelas autoridades, mas não basta só resgatar essa criança, é preciso dar condição para ela sobreviver. Nós temos hoje, em Teresina, na capital do Piauí, abrigos, lares, onde estão inúmeras crianças que podem se tornar um vaqueirinho, porque não tem a assistência que deveria. Então não é só resgatar da família que causa o problema, mas é também acolher, oferecer tratamento, oferecer possibilidades. Esse é um papel de toda a sociedade. Suiane. Verdade, viu? Eu acredito que é uma pessoa, o neurodivergente, ele deve ser acolhido pela sociedade como por um todo. Se a gente parar para pensar, né, Nay e Valdelúcio, ninguém em sã consciência ia adentrar umas jaulas de uma leoa assim do nada. Então já é nítido aí que realmente a pessoa, o vaqueirinho, havia aí os problemas, os distúrbios psicológicos. Agora sim, até o rapaz do zoológico trouxe na nota, falando da questão de segurança, das grades altas, do muro alto, que acredito que é como deva ser realmente de fato. Mas acredito que a gente começa a ter que olhar para esse outro momento também. Isso não é a primeira vez que acontece aqui no Brasil, a gente já deu esse tipo de notícia outras vezes. Então, ver que essa fragilidade acaba em tragédia assim é lamentável. Então, acredito que a gente pode começar a olhar também para esse outro lado, esse monitoramento para visitantes com distúrbios mentais, né, com distúrbios psicológicos. Acredito que pode ser, sim, criado um protocolo que dê esse tipo de suporte em ambientes abertos, assim, de muita gente, né, como o zoológico. Muito triste e lamentável esse caso. As imagens que circulam pela internet são fortes, realmente. Então, assim, muito lamentável, que era para ser ali uma diversão, acabou numa tragédia, né? É isso, me embarga a voz, sabe, Valdelúcio? Porque esse também poderia ter sido o futuro, o meu. Por que não? Também fui deixada em um outro lar, tive uma história difícil, mas graças a Deus consegui estar aqui hoje apresentando esse programa. Mas a minha história também traz uma marca como essa. Então, muitas pessoas não conseguiram, que foi o caso do Vaqueirinho. Então, fica essa responsabilidade nossa, como sociedade, olhar se você puder ser útil, fazer por alguém que está nessa situação de abrigo, de abandono, faça, seja útil, ninguém precisa ver, apenas faça. E as autoridades que possam se mobilizar, especialmente nos abrigos, onde está ali o começo da situação. As crianças são deixadas nesses lugares e elas não têm muitas vezes apoio psicológico, apoio terapêutico e muitas vezes psiquiátrico. Elas já nascem, Suiane, com problemas de dependência química porque já estavam na barriga da mãe enquanto as mães usavam substâncias ilícitas. Isso já gera uma criança adoecida. E é um lugar que a gente precisa olhar. E eu confesso que isso me embarga a voz. Bom, mas vamos seguir.